Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Quem escreveu a Carta dos Romanos? Alternativa A, Tércio. Alternativa B, Timóteo. Alternativa C, Paulo. Alternativa D, Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Tércio. Eu, Tércio, que redige esta carta, saúdo vocês no Senhor. Romanos capítulo 16, versículo 22. Pergunta 2. Como se chamava o sogro de José? Alternativa A, Pazur. Alternativa B, Hamor. Alternativa C, Potifera. Alternativa D, Jetro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Potifera. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Gênesis capítulo 41, versículo 45. Pergunta 3. Qual é o único livro da Bíblia que diz que você é feliz ao lê-lo? Alternativa A, Provérbios. Alternativa B, Apocalipse. Alternativa C, Salmos. Alternativa D, Mateus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Pergunta 4. Qual dos personagens abaixo foi sobrinho de Abraão? Alternativa A, Betuel. Alternativa B, Simão. Alternativa C, Berequias. Alternativa D, Zorobabel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Betuel. E sucedeu depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão. Uz o seu primogênito, e Buz seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quesede, e Razo, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 20 ao 23. Pergunta 5. Qual das mulheres abaixo morreu durante o parto? Alternativa A, Ruth. Alternativa B, Batseba. Alternativa C, Raquel. Alternativa D, Esther. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Raquel. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Gênesis capítulo 35, versículo 18 ao 19. Pergunta 6. Como se chamavam os 2 filhos de Noemi? Alternativa A, Jaquim e Boaz. Alternativa B, Rofine e Finéias. Alternativa C, Pérez e Zera. Alternativa D, Malom e Quilion. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Malom e Quilion. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efráteus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. Ruth capítulo 1, versículo 2. Pergunta 7. Qual dos homens abaixo teve que carregar a cruz para Jesus?
Alternativa A, Simão Pedro. Alternativa B, Simão de Cirene. Alternativa C, Judas Iscariotes. Alternativa D, Saulo de Tarso. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Simão de Cirene. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 26. Pergunta 8. Qual dos profetas abaixo foi trineto do rei Ezequias? Alternativa A, Natã. Alternativa B, Balaão. Alternativa C, Sofonias. Alternativa D, Ageu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Sofonias. Palavra do Senhor, que veio a Sofonias, filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Sofonias capítulo 1, versículo 1. Pergunta 9. Quantos livros da Bíblia têm apenas um capítulo? Alternativa A, 5. Alternativa B, 7. Alternativa C, 4. Alternativa D, 8. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 5. Obadias, Filemon, Judas, 2 João e 3 João. Pergunta 10. Qual o nome que Raquel pretendia dar a Benjamim? Alternativa A, Bartimeu. Alternativa B, Eliaquim. Alternativa C, Benoni. Alternativa D, Gedidias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Benoni. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Gênesis capítulo 35, versículo 18. Pergunta 11. Quem foi o homem que fez o sol parar com apenas uma oração? Alternativa A, Moisés. Alternativa B, Josué. Alternativa C, Jesus. Alternativa D, Elias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Josué. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Josué capítulo 10, versículo 12 e 13. Pergunta 12. Qual dos homens abaixo protegeu Jeremias de ser executado pelo povo? Alternativa A, Baraque. Alternativa B, Urias. Alternativa C, Aspenas. Alternativa D, Aicão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Aicão. Porém a mão de Aicão, filho de Safan, foi com Jeremias, para que o não entregassem na mão do povo, para ser morto. Jeremias capítulo 26, versículo 24. Pergunta 13. Quantos homens juraram não comer nem beber até conseguirem matar o apóstolo Paulo? Alternativa A, 25. Alternativa B, 10. Alternativa C, mais de 40. Alternativa D, 20. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, mais de 40.
E, quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Atos capítulo 23 versículo 12 e 13. Pergunta 14. Para Israel vencer uma batalha, quem ajudou Moisés a ficar com as mãos levantadas? Alternativa A, Xerxes e Assuero. Alternativa B, Arão e Ur. Alternativa C, Édom e Esaú. Alternativa D, Ágor e Lemuel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Arão e Ur. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Êxodo capítulo 17 versículo 10 e 11. Pergunta 15. Qual dos homens da Bíblia abaixo amarrou 300 raposas pela cauda? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Golias. Alternativa C, Sansão. Alternativa D, Gideão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Sansão. E foi Sansão, e pegou 300 raposas, e tomando tochas, as virou cauda a cauda, e lhes pôs uma tocha no meio de cada duas caudas. E chegou o fogo às tochas, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a sega do trigo, e as vinhas e os olivais. Juízes capítulo 15 versículo 4 e 5. Pergunta 16. Que palavra significava sentença de morte aos efraimitas que a pronunciassem? Alternativa A, Sibolete. Alternativa B, Sabactane. Alternativa C, Zafenate. Alternativa D, Ufarshim. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Sibolete. Diziam, então diga, Shibolete. Se ele dissesse, Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Juízes capítulo 12 versículo 6. Pergunta 17. De acordo com o Apocalipse, quanto tempo Satanás vai ficar preso após a segunda vinda de Jesus? Alternativa A, 4.000 anos. Alternativa B, 1.500 anos. Alternativa C, 1.000 anos. Alternativa D, por toda a eternidade. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, 1.000 anos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1.000 anos. Apocalipse capítulo 20 versículo 1 e 2. Pergunta 18. Qual dos homens abaixo foi genro de Ruo? Alternativa A, Jeremias. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, Josué. Alternativa D, Saul. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Moisés. E voltando elas à rua ao seu pai, ele disse, por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas, e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chama-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Êxodo capítulo 2 versículo 18 e 21. Pergunta 19. Quem viu Jesus pela primeira vez após a sua ressurreição? Alternativa A, Salomé. Alternativa B, Ana. Alternativa C, Marta. Alternativa D, Maria Madalena.
Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Maria Madalena. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Marcos capítulo 16, versículo 9. Pergunta 20. Quem amaldiçoou e também atirou pedras em Davi? Alternativa A, Simão. Alternativa B, Elimeleque. Alternativa C, Simei. Alternativa D, Jetro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Simei. E, chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e, saindo, ia amaldiçoando. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. 2 Samuel capítulo 16, versículos 5 e 6. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir, assista mais vídeos aqui.